Olá pessoal, estamos aqui começando a nossa live, aguardando o pessoal entrar aí. Vou aguardar aqui também a nossa convidada da noite, que é a Isabela. Deixa eu chamar ela aqui. O pessoal está entrando aí, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês. Muita coisa aqui para a gente discutir hoje. Muita coisa interessante. Boa noite, Júlia. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Cindy. Boa noite. Já tem gente até me mandando foto aqui. Eu tô vendo que vocês estão na live. Tô só aguardando aqui, a gente já vai começar. Boa noite para todo mundo. Valeu, galera. Só já está aqui esperando a Isabela. Estamos só resolvendo aqui, pessoal, a entrada da Isabela. Tá com um pequeno probleminha, mas eu acho que vai dar certo. Tô convidando. Boa noite. Oi, Isabela. Ah, apareceu. Boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo. Boa noite para todo mundo. Beleza. Bom, deixa eu apresentar aqui a convidada da noite. A convidada da noite já fez uma live aqui no Insta junto, que foi a parte de. O que foi mesmo? Foi de Benzo de Azepim.
benzodiazepínicos, ansiolíticos, né? Mas hoje nós vamos para a área dela mesmo aqui, que é a parte de anticoagulantes. Bom, Boa noite. a Isabela, ela é médica, né? Pneumologista. Atualmente ela está em São Paulo, né? Fala aí, você tá no INCOR, não é? Fala aí pra gente aí. Em Cora, a rede São Luís, né, que é a rede DOR famosa aqui em São Paulo, e também trabalho na Prevencem. E na Beneficência Portuguesa também? Não. Não, não fixo. Não Aí fixo. não fixo, só quando interna algum paciente lá para vir. Beleza. Isabela é formada aqui em Vitória, na UF, e daí ela foi lá para São Paulo, né? Foi só fazer a residência, E nunca mas mais voltou. e nunca mais voltou para Vitória. É, Gostou do frio de São Paulo, né? tá aqui. E agora ficou por lá. Bom, a ideia dessa live aqui, boa noite a todo mundo que está entrando aí, para a galera que está chegando. Só para você saber, Isabela, eu convidei meus alunos do curso de medicina, eles estão aqui fazendo, além de tudo, uma atividade. Atualmente eu dou aula no 5º período do curso de medicina da UVV e no 6º, né? E do que a gente já vai discutir aqui hoje, uma turma já viu tudo e a outra turma está vendo, certo? Sabe mais que eu já fez Tá? a bagagem aí. Então, Questão de fisiologia, fisiopatologia. a gente está estudando na teoria, né? O nosso tempo também não é muito grande, né? E aí a importância de trazer você aqui para falar um pouco do dia a dia na prática sobre esse grupo de medicamentos que são os anticoagulantes, né? A gente sabe que são medicamentos que se usa muito no hospital, principalmente, eu acho que o uso é mais intra-hospitalar do que ambulatorial, ou eu estou enganado? É parecido? Você sabe me dizer? Ou é o Se você for olhar, usa mais intra-hospitalar, vamos dizer assim, né? Porque quando você fala abrangendo antiplaquetário, né? Tem a galera aí que usa, né? Antiplaquetário aí fora, né? Ah, tá. Quando você está falando de antiagregante plaquetário. Aí você está É, falando do Aesto, Copidogrel, desses outros aí. Esses aí, isso aí. né? Até o que vos fala aqui usa, né? Já há algum tempo, né? AS, Somalgin, propriamente dito, 81 miligramas para cardioprevenção. Vale ressaltar que não é uma automedicação, não, né? É uso com indicação da cardiologia mesmo, por causa do meu histórico de problemas cardíacos. Então já tem tempo que eu uso. Mas realmente, aí eu concordo com você. Mas assim, só para fazer uma introdução do assunto, primeiro, a gente vê, eu me lembro uma vez que eu fui convidado a dar um curso no hospital aqui em Vitória, no hospital, na verdade, no Hospital Santa Rita, que é um hospital referência aqui, inclusive, para câncer, para falar um pouco sobre esses medicamentos, né? Acabou que depois nem teve o curso. A gente estava planejando o curso, aí mudou lá a direção e tudo, não teve o curso. E uma das queixas era: esses medicamentos estão entre o rol daqueles medicamentos que dão mais problemas no hospital. São mais difíceis de manejar, tem muito problema que a gente observa. Quando o problema não é efeito adverso, o problema é falta de efetividade, porque, na verdade, muitas vezes você fica entre a cruz e a espada, né, com relação à dose. Medo do paciente sangrar, ter uma hemorragia, ou se diminui muito a dose, não tem o efeito preciso que se espera do medicamento para prevenir, por exemplo, uma trombose, uma embolia pulmonar, e daí uma AVC, um infarto, por exemplo, né? Então, eu não sei se você concorda com isso, que são medicamentos que dão muitos problemas no dia a dia. Você pode falar da sua prática aí pra gente, né? E aí, mas assim, para começar essa live de hoje, de acordo com o que a gente combinou aqui, eu queria que, sim, vamos definir exatamente o que são anticoagulantes e antiagregantes. Se são a mesma coisa, se tem... Acho que a gente até já falou um pouco aqui, né? Sem querer, a gente já falou um pouco.
Mas o que são os anticoagulantes e o que são antiagregantes? Ah, a pergunta foi para mim? Achei que você É, ia explicar. você é a entrevistada da noite e eu só vou acompanhar. Da outra vez eu falei e você ficou só fazendo pergunta, respondendo pergunta. Aliás, quem quiser mandar pergunta aí, que está do outro lado, fica à vontade, Entendi. né? Tá, assim, resumidamente, eu sei que tem um público aí que está estudando medicina, como eu falei, assim, já está com a, a matéria, né, nítida aí na cabeça, mas em linhas gerais, até porque a gente também tem gente aí que não faz parte da área de medicina, você tem que lembrar que são diferentes anticoagulante, antiplaquetário, antiagregante, né? Você tem na via da coagulação, você tem vários locais onde você pode atuar, né? Então, antiagregante, antiplaquetário, teoricamente você estaria atuando ali no tampão plaquetário, na atuação das plaquetas, e o resto do anticoagulante estaria ali mais envolvido na questão da cascata da coagulação, onde você tem aqueles outros componentes, fatores da coagulação de uma maneira geral, né? Seria isso. Mas ambos atuando ali na questão da coagulação, da anticoagulação no sistema vascular. Né? Ok. Só lembrando, né? A formação do trombo ela envolve dois processos, assim, para ser simples, né? A agregação das plaquetas primeiro, com ativação das plaquetas, e depois a formação lá da rede de fibrina para a estabilização do trombo, né? Isso. Tô certo ou tô errado? Tá certo. E aí é que entra esses outros fatores da coagulação, que é eles que vão fazendo essas sinalizações até você chegar na formação dessa rede de fibrina, né? Sim. Lembrando, né? Na verdade são três vias: via intrínseca, via extrínseca e no final a via comum, né? Isso. Chega no final lá na ativação da trombina, né? E a trombina ativa o fibrinogênio, virando fibrina que estabiliza o processo, né? Exatamente. Eu costumo dizer, né, na sala que você tem que ter um processo bem equilibrado. Você tem um sistema de coagulação que é extremamente importante, um sistema de anticoagulação, porque também se você tiver um sistema de coagulação exagerado, ele fecha a luz do vaso. Aí não resolve, Exatamente. né? E se você tiver um sistema de anticoagulação trabalhando mais, atuando mais do que o de coagulação, você vai ter hemorragia, né? Você pode ter sangramentos, e esses sangramentos podem ser simples e graves, ou graves, né? Uhum. Você vê no dia a dia necessidade ou até mesmo é uma prática associar, por exemplo, antiagregante com anticoagulante? Tipo AS com warfarina? Sei lá, é o que tem na minha cabeça aqui agora. Não, sim, é. Na verdade, na prática, a gente vê sim. Então, assim, lembrar que realmente você tem você está usando um antiplaquetário, por exemplo. Então, você já está atuando em uma parte, né, da anticoagulação, do sistema aí trombolítico. Quando você associa um segundo, varfarina, clexane e os novos anticoagulantes aí, você está agindo, fazendo mais uma outra anticoagulação. Então, são pacientes, às vezes, mais específicos que você teria que realmente ficar de olho. São pacientes que têm maior risco de sangrar, de fazer hematomas, de ter sangramento grave. Mas, por exemplo, um paciente que tem, né, para quem que é estudante de medicina, né? Ele tem uma fibrilação atrial, por exemplo, né? O coração dele bate num ritmo irregular. Eu preciso dar para essa pessoa um anticoagulante. E vamos supor que essa fibrilação veio depois que esse paciente infartou. Eu preciso dar um antiplaquetário para esse paciente porque ele é um paciente de alto risco, né? Infartou. Mas eu também preciso associar um anticoagulante para ele. Então, assim, existem casos específicos em que você tem que fazer uma dupla, às vezes até tripla, aí entraria às vezes o clopidogrel ou outro, né? Mas são pacientes específicos, você tem que ter um manejo
muito próximo desse paciente para evitar esses efeitos de sangramento grave. Eu me lembro uma vez que uma colega me procurou e o pai dela ele tinha doença de Chagas, entendeu? E Uhum. aí ela me procurou por quê? Porque o pai estava tendo muito sangramento nasal. E ela me procurou perguntando, porque o pai usava varfarina, né, Marevan, e também AS, 100 miligramas de AS diário. E se eu não me engano, eram 5 miligramas de varfarina. Eu achei Uhum. estranho, fui até na diretriz verificar, e achei estranho, porque se ele estava sangrando, a pergunta era, se ele estava tendo esse sangramento, tudo bem, é um sangramento menor. Isso que eu ia falar, um sangramento menor. Né? Mas e aí, não teria um risco de repente, evoluir para um sangramento maior, por exemplo, um sangramento no trato gastrointestinal, um sangramento intracraniano? Tem? Sim, sim, sempre existe. Por isso que são pacientes assim que tem que até para você, vamos lá, até para você, não sei se está no escopo aí da discussão, mas até mesmo para você indicar um anticoagulante, no caso, né? Não um antiplaquetário, mas o anticoagulante que causaria mais sangramentos, né? Porque você estaria mexendo com a via comum, né, da cascata de coagulação, mas até para você indicar, existe um score que você calcula. Então, por exemplo, é um idoso de 70 anos que precisa usar um anticoagulante. Existe nos aplicativos, existe aí, pessoal, que alguém deve saber, né? Um score que a gente chama de Hasbled, onde você vê qual seria a probabilidade desse paciente sangrar. Então, quanto mais alto, maior risco de sangramento que ele vai ter. Então, são pacientes, por exemplo, que têm que ser bem orientados, né? Porque eles têm que entender o remédio que eles estão tomando, ou pelo menos ter aí na família alguém orientada para ajudar e saber, assim, caiu, bateu, cuidado, né? Sangrou nariz, sangrou gengiva. Então, são remédios que você também tem esse score que você calcula, né? De tão importante que é essa questão do sangramento. Uhum, exato. Vamos pegar aqui uma pergunta da Gabi. Ela está perguntando se o uso constante de AS provoca quais tipos de complicação, né? Quais seriam esses tipos de complicação? Cortou, eu não entendi. Ela perguntou, Isa, o uso constante de AS. Esse que a gente está falando da cardioprevenção, que você começa e não tem tempo para parar. Provavelmente vai usar. Uhum. Quais os tipos de complicações que poderiam provocar? Olha, o AS, né, tem relatos de sangramento, né? Tem relatos de quem usa, pode até, por exemplo, o paciente causar úlcera estomacal, né, úlcera gástrica, né, em alguns pacientes. Que eu tô me lembrando agora são esses, assim, eu não tô lembrando de outros, não. Você tá lembrando de algum? Não, então, assim, todo o AS ele é um serogênico, embora essa dose que a gente está falando ela é pequena, né? Também Aham. causam problemas renais, mas também os AINES em geral. Mas essa dose a gente está falando de uma dose pequena, a gente está falando de uma dose de prevenção de 100 miligramas no máximo dia. Mas assim, eu até tenho um vídeo no meu canal, aqueles que não estão inscritos no canal, até convido, no nosso canal, né, que a gente compartilha, que fala exatamente sobre essa questão do uso a longo prazo, mesmo em doses pequenas, porque existem estudos que mostram que existe sim no futuro, dependendo do tipo de uso, o risco de sangramentos importantes. Então, Uhum. né? E assim, uma das coisas que até comenta em sala é essa questão, por exemplo, a pessoa que faz uso, né? Se ela tiver, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia eletiva, né, e ela faz uso de AS, é possível pedir a suspensão e deve pedir a suspensão em torno de 7 a 10 dias antes da cirurgia. Óbvio que tem que conversar com o cardiologista, né? Uhum. Mas se for de uma cirurgia no estado grave, situação aí de emergencial, aí realmente isso não tem como ser, né? E aí vai ter que pesar ali o risco-benefício e de repente fazer a cirurgia com maior risco, né? Às vezes você vai ter que fazer cirurgia indo transfundindo plaqueta. Mas, enfim, Né? realmente é uma questão de eletivo e emergência, né? Exato. E aí, aqui a Maria
A Maria Isabel, ela perguntou se grávida pode fazer uso de aspirina e se sim no terceiro trimestre também. Né? O que você acha? Tem alguma posição sobre isso? Então, assim, grávida é um ser, né, que a gente fica meio preocupado, né? Mas, assim, em relação a que ela vai usar esse AS, você tá entendendo? Ela vai usar o AS para quê? Em que caso, sabe? Porque até agora, vamos supor, né, prevenção de cardiovascular, é isso? Aí ela teria que realmente fazer acompanhamento com cardiologista por ser uma gestante de alto risco, né? Mas em relação à anticoagulação, até hoje o medicamento aprovado ainda seria a heparina, né? Para grávida, pensando em questão de trombose. Mas aí, em relação ao AS, seria o quê? Ela já tem uma doença cardiovascular prévia? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia? É, Sim, eu no terceiro trimestre é meio complicado, né? pois é. Porque ele pode fechar o canal arterial, se for trabalho de parto prematuro, ele pode, quer dizer, trabalho de parto prematuro não. Se for um parto normal, ele pode dificultar o trabalho de parto, porque ele diminui a contração uterina, né? Então, isso é um problema, certo? Então, assim, grávida, como a gente já disse, é um problema para usar medicamento, né? Então, tem que ter uma do médico muito de perto para não tomar decisão errada e fazer uso de medicamento de maneira incorreta, em vez de trazer benefícios, trazer mais prejuízos, certo? A gente tem várias perguntas aqui, vamos passando, né? Aqui tem uma outra aqui da Tainara. Para começar, o uso de anticoagulante, precisa fazer algum exame específico para garantir que o paciente não tenha nenhum problema no trato gastrointestinal que possa ser agravado, como úlcera? O anticoagulante De praxe a gente não faz avaliação, assim, dos pacientes. A gente dá a medicação. Caso o paciente apresente algum tipo de sangramento, a gente suspende. Mas de praxe, ninguém sai investigando para saber se ele já tem alguma coisa. no seu dia a dia aí, como pneu, quais seriam as principais aplicações clínicas? Você usa principalmente para quê? A gente usa principalmente na embolia pulmonar. É o carro-chefe, né? É o Sim. carro-chefe da pneumologia, é o uso de anticoagulação nesses casos. O que caracterizaria esse quadro de embolia? Qual seria o perigo? O que Tá, é um quadro? Se a tá gente, cortando, João? se a gente voltou? Melhorou? Agora melhorou. Se a gente pedisse para você definir aqui o que é uma embolia pulmonar e o quão grave ela, qual o tipo de gravidade, que ela representa quando o paciente é diagnosticado, quando você fecha um diagnóstico e diz esse paciente está com embolia. Então, a embolia pulmonar, ela, dependendo do grau, né, ela é um coágulo, um trombo no leito vascular pulmonar. Então, qualquer coágulo, trombo, que se aparece ali no leito pulmonar, vascular pulmonar, é considerado uma embolia, né? Uhum. E aí, dependendo do tamanho, do local que esse trombo se instala, se é um trombo grande, se é um trombo pequeno, isso pode até matar o paciente. Então, tem quadros do paciente realmente chegar na emergência, a gente chama de choque, né? Em choque mesmo, e até parada cardíaca por causa de trombo, né? E não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu já vi paciente realmente parando, tendo parada cardiorrespiratória por causa de trombo. Então, a gente fica realmente, quando o paciente está com algum trombo no pulmão, que a gente chama de embolia, fica ali em cima, principalmente nos 30 primeiros dias. Ali na primeira semana, depois nos 30 primeiros dias, que é o período assim com maior taxa de mortalidade. Sim. E como é que você fecha um diagnóstico de embolia? Quais seriam os principais fatores, por exemplo? Um diagnóstico diferencial. Diagnóstico padrão de embolia pulmonar aguda é a angiotomografia de tórax, né, arterial. Né? Você fazer a tomografia com contraste, que pega ali o leito arterial e você vê lá o trombo. Pronto, é o diagnóstico, é o padrão ouro. Mas o paciente, o que te leva a pedir esse exame? Quais são Ah, tá. as normas clínicas?
Ó, paciente, às vezes, vai ter quadro bem característico, às vezes só de mesmo uma falta de ar e dor, né? Tem muito paciente que queixa muito de uma dor no peito. É de um caráter súbito, né? Na maioria das vezes, assim, o paciente tá bem, de repente acordou com dor e uma falta de ar súbita, né? Pode também ter febre? Pode, tá? Poder pode. Ele pode ter tosse com sangue, né? Com hemoptise, que a gente chama? Pode também, tá? Porque você tá mexendo no leito vascular pulmonar. Mas a característica sempre é um paciente que tem uma falta de ar súbita e dor no peito, assim, uma dor no tórax, né? É mais ou menos isso. E Aí, aí você desconfia, é claro que você também vai ver se não é um infarto, ver se não é, né, algum outros sintomas semelhantes, mas via de regra você tem que lembrar que pode ser um quadro de embolia pulmonar. Principalmente se for assim, um paciente mais jovem que não teria um risco cardiovascular para infartar. sim. Onde é que entra o dedímero aí na análise? Importante? Não? O dedímero é o seguinte, assim, você tem um paciente, então tudo, às vezes bom e ruim na medicina é isso, que você às vezes tem protocolos e scores para quase tudo, e às vezes isso também acaba mais te atrapalhando do que ajudando, né? Mas enfim, o paciente chegou no pronto-socorro com algum desses sintomas que eu relatei, a gente tem alguns scores que podem nos guiar, né? Principalmente, por exemplo, o score de Wells, que é o mais famoso, né? É o mais conhecido. Quando você tem uma alta probabilidade fazendo esse score de Wells, que o paciente possa, que você tenha suspeita de que isso possa ser uma embolia, mas assim, você ainda pode usar o dedímero para te ajudar a definir e mandar para a angiotomografia, tá? Então, assim, paciente chegou com dor torácica, mas muito típica mesmo, que não é infarto. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Paciente jovem, jovem assim, seus 40 anos, um tabagista que chega com dor torácica. Você tem que excluir que esse cara não está infartando, mas você também, teoricamente, deveria pensar numa embolia pulmonar. Você faz o score dá uma alta probabilidade ali, você faz o dedímero veio baixo, você já não estava muito assim, né, achando que era embolia, você já, teoricamente, você já pode descartar que aquilo seja uma embolia. Dedímero alto, pronto, faz angiotomografia para confirmar que seja uma embolia pulmonar. Então, o dedímero vai te ajudar. Você vai juntar aí a clínica com o dedímero, talvez, e caminhar ou não para a angiotomografia. Mais ou menos Isso, de maneira. exatamente. Exatamente. Agora, você tem um tipo de população que o dedímero não vai te valer de nada. Por exemplo, paciente que está no pós-operatório, fez uma cirurgia, que é uma das maiores causas de embolia pulmonar. Se ele dali, né, nas próximas horas, evoluir com algum tipo de sintoma de falta de dor no peito, o dedímero dele vai estar alto só pela cirurgia, então não vai te ajudar em nada. Você parte direto para a angiotomografia. Entendi. Ele vai dar alta em qualquer situação, Então. vai ajudar a diferenciar absolutamente nada, se pode ou não está contribuindo, nada. Exato. Em alguns casos, sim. Sim. Tá, beleza. Aí você pegou esse paciente, você fez o diagnóstico, né? Você tinha os sinais aí, né? De uma embolia, você confirmou com o exame de imagem, aí você vai entrar agora com a anticoagulação, né? Quanto, primeiro, como escolher esse anticoagulante? Porque a gente pode começar pelas heparinas, injetáveis, pode ir para varfarina, oral. Agora está na moda os inibidores do fator 10A, rivaroxabana e seus congêneres. Enfim, o que que te leva
a escolher um deles é o quê? É controle mais fácil, é maior eficiência. E quando você tem que ver, olha, isso aqui não deu, tem que mudar para o outro. Uhum. É assim, anticoagulação você vai realmente ter que conversar muito com o seu paciente sobre isso. Então vamos lá. Vamos supor que temos duas situações, né? Você tem um paciente que chega às vezes para você e você descobriu que ele tem só uma trombose na perna, né? A pessoa ela tem uma trombose venosa profunda. Não é um quadro que vai trazer morte imediata para o paciente, não é um quadro grave como a embolia pulmonar. Então, assim, você poderia. Não é que você não possa usar a heparina nesses casos, mas, né, pensa comigo. É um paciente que está estável, né? Ele tem um trombo na perna. Então, aí te sobram duas opções. Varfarina e os novos anticoagulantes, rivaroxabana, como você falou, e os outros, né? De certa forma, para eu escolher entre um ou outro, você, primeiro, preço, né? Não se discute que os novos anticoagulantes são bem mais caros do que uma varfarina que você consegue pegar no posto de saúde. Então, isso, para a maioria dos pacientes, realmente é questão de vai ser tratado ou não vai tratar. Porque não adianta eu virar para um paciente que não tem dinheiro e obrigar ele a usar um xarope que ele não vai comprar. Não vai comprar. Então, o primeiro quesito aí realmente é conversar com o paciente e ver se ele se encaixa, né, qual desses perfis. E segundo, se ele tem alguma outra patologia junto que impede de usar um ou outro, né? Em tese é isso. Paciente internou grave embolia, você começa com heparina, pronto, que é um paciente de alto risco. E aí Heparina depois você... de alto peso. Geralmente, se o paciente é um paciente instável, paciente que vai para a UTI, paciente que está tendo uma instabilidade hemodinâmica, sim, heparina de alto peso ou não fracionada, em bomba, né? Para você começar a anticoagular esse paciente. Paciente que está mais estável hemodinamicamente, você está autorizado a começar a de baixo peso molecular. Ah, tá. Então, quando a gente fala de heparinização plena, a gente está falando da heparina intravenosa, é isso? Por bomba, é isso? Ou você me corrige aí? Né? De Na heparina. verdade, as duas, né? Ah, Quando você faz a heparina na bomba, né? Que você tem que ficar lá dosando o TTPA lá para ver se atingiu o alvo e tal. uhum. Pacientes críticos em UTI, porque você consegue reverter, né, o efeito da heparina em bomba. Então, são pacientes mais instáveis, né, com maior risco também de sangrar. Agora, você consegue fazer uma anticoagulação plena com a heparina de baixo peso, que é o Clexane, quando você faz uma dose de 1 miligrama por quilo, de 12 em 12 horas nesse paciente. Ok. 1 miligrama por quilo de 2 vezes ao dia, né? Então, você lembra se tem teto? Tipo assim, 1 miligrama por quilo, mas não... 120 miligramas. 120 miligramas é o teto. Se o paciente passar de 120 quilos, ele vai receber 120. 120. Tá, e como é que a gente sabe que o controle de heparina de baixo peso é relativamente tranquilo, eu estou errado, mas o de heparina de alto peso, a não fracionada, é um caos, né? TTPA a cada 6 horas, não é isso? Exato, até ela ficar 2,5 vezes lá falando do É. controle. Exatamente. Então, eu mostro isso na sala de aula para os alunos, pego um quadro lá, né? Esses valores aumenta tanto, esses valores diminui tanto, mas inclusive assim, na teoria, até às vezes é chato de ficar falando ali. Mas eu imagino, se é chato de ficar falando na teoria, eu fico imaginando na prática, você ter que pegar um TTPA a cada 6 horas para fazer uma avaliação e fazer ajuste de dose para aquele paciente. Como é que é essa dor na prática? É... é uma guerra infinita entre médico e laboratório.
É uma guerra infinita. Porque imagina o cara do laboratório de 6 em 6 horas ter que ir lá coletar sangue do paciente para ver, não pode atrasar. E ele tem um andar inteiro para ele coletar exame. Então, assim, hospitais bons realmente vão ter equipes para isso, né? Vão ter os protocolos especificamente para isso. Mas quando a gente fala de SUS, infelizmente, às vezes é complicado. Sim, imagino. É até uma coisa que a gente comenta em sala também, porque aquele exame tem que estar ali pronto a cada 6 horas. Não, teoricamente, não poderia furar, É. né? E o INR da varfarina? É chato também? Tem essa. Não é tão chato. É menos chato, né? Você pode começar, por exemplo, se eu coletei hoje o meu INR, ele ainda não está na faixa, comecei a tomar hoje, ontem, né? Coletei hoje, não tá na faixa. Teoricamente, você não precisa ficar coletando o dia inteiro, né? E nem no outro dia. Você ainda tem a flexibilidade de talvez só coletar depois de 48 horas do uso, para saber se ele chegou na faixa. Então, é bem menos incômodo. Mas é mais incômodo do que usar, por exemplo, a enoxaparina ou os novos anticoagulantes, né? Que você não precisa, teoricamente, desse controle aí para saber que o paciente está sendo anticoagulado. Você tem outro artifício para saber se está funcionando, mas não é tão chatinho assim igual ficar o INR, né? Pois é, aí vem aquela, realmente, né, o sonho aí de todo médico que vai prescrever anticoagulante. Só prescrever, se pudesse, uma Se rivaroxaban puder. da vida, né? Ou até mesmo a enoxaparina, cujo controle. Uhum. Como é que tem controle? Como é que é feito o controle de Sim. sangramento, por exemplo? Então, Ou assim, não? diferente da heparina que você teria a protrombina, né, lá, um antídoto, né, caso o paciente Uhum. precisasse, né, isso não acontece com os novos anticoagulantes, né, caso o paciente não tenha um antídoto, assim. Mas para você saber se o paciente está realmente com anticoagulação boa, você pode dosar, né? Aqui os hospitais têm como a gente dosar o fator anti-10A, que é Uhum. exatamente aonde eles atuam, né? Eles Sim. atuam ali no 10 ativado. Então, você tem como dosar esse anti-10A para saber se o paciente está sendo anticoagulado ou não. Tem o valor lá de referência. Se a dose que você está usando está funcionando, né? É Exatamente. porque às vezes até friso na sala de aula o seguinte: beleza, o paciente não está sangrando, que maravilha, mas ele está funcionando? Ele está anticoagulado mesmo? Porque, beleza, ele não tá sangrando, não está tendo hemorragia, ótimo. Mas não é só. Não é, eu acho que nessa terapia não é só não ter efeito adverso, é também ter o efeito terapêutico que se espera, atingir o alvo que se deseja. Né? Uhum, Tantas vezes baixar a dose demais também, porque também não sangra, mas também não atinge aquilo que se espera. Né? uhum, Né? Então, por isso que entre a cruz e a espada, né? É sempre, não pode ser baixo demais e nem pode ser alto demais, tem que ser a dose ideal. uhum. É que eles, para todo mundo, a facilidade deles é que, eu digo dos novos anticoagulantes, tá? É que é uma dose, teoricamente, para todo mundo, independe do peso, né? Então, assim, tomou 24 horas do primeiro comprimido, você já tá anticoagulado. Sim. Não, mas eu tava, assim, tô falando, esse sim, eu tô falando mais até com relação aos mais antigos, o caso Ah, sim, sim, caso, principalmente da heparina, né? Que você tem que ficar é. calculando peso e aí você precisa ficar ali, né? Bom, Vendo se o paciente está anticoagulado. e como é que você, beleza, você tá aí tratando o seu paciente com embolia, que a gente colocou lá no início, e daqui a pouco você começa a observar se está fazendo heparina, e daqui a pouco você começa a observar aí que o paciente está evoluindo, pode evoluir para um sangramento maior, ou já está. E aí? O que, No que caso da, vai fazer? No caso da heparina, né? Se ele tá lá na bomba de heparina, você vai desligar a bomba e você tem como reverter, né? Você tem aí os fatores da protrombina, que seriam anticoagulantes aí para reverter o efeito da heparina, né?
É. Mas assim, aí realmente, assim, sangramento por anticoagulante é uma desgraça. É. Não queira ver. Eu já vi uma paciente chegando na minha residência de clínica, eu lembro disso. Ela chegou com INR de 50. Nossa Senhora. Ela sangrava até o fiozinho de cabelo, assim, INR de 50. de Só 50. reforça que fica mais ou menos entre 2 e 3, né? Para Exato. ver o quão Teve é. aí que alguém até perguntou a questão das folhas verdes, né? Ela usava a varfarina, essa paciente, por questões financeiras mesmo, né? E até porque Uhum, naquela época não estava começando, né? A questão dos novos anticoagulantes, que eu tô falando de uns aninhos atrás. uhum, E então, assim, a questão é, varfarina depende de vitamina K. uhum. Então, o outro ponto chato de quem usa varfarina é esse. Tudo que você comer vai influenciar na questão da faixa terapêutica. Como ela está linkada à vitamina K, porque os fatores de anticoagulação que ela está mexendo também são dependentes de vitamina K. Então, folhas verdes que tem isso aí, quanto mais você come, mais alto, né? Quanto menos você come. Então, esses pacientes, assim, é o mesmo prato, a gente tenta orientar, né? É o mesmo prato todo dia. Todo dia, A vitamina K. é. Eu fico imaginando o cara vai ali na farmácia comprar um remédio, aí o cara da farmácia fala assim, ah, tem um polivitamínico aqui essa semana que está em promoção, né? E esse aí vem cheio de vitamina K, aí o cara enfia a cara na vitamina K, tomando varfarina, daqui a pouco o INR dele tá lá embaixo, né? É, é, pois é. Né? Aqui eu acho que a gente respondeu aqui a pergunta do Eduardo. Qual a conduta quando o paciente heparinizado evolui para um sangramento importante? Né? Existe como reverter, suspender, entrar com a droga específica que você falou que são você faz administração de fatores de coagulação? Foi isso que você disse? Não. Né, você tem um antídoto mesmo, que é Anti, a protrombina. a, Que você pode infundir no caso da heparina, né? sim. E porque a Milena perguntando por que o uso de clopidogrel para AVC isquêmico é de apenas 3 meses o tempo, né? De apenas 3 meses. Você sabe explicar por quê? 3 meses. Ele tem uma via diferente, né? Vamos É dizer assim, do que o AS, né? isso. Geralmente o paciente, vamos lá, geralmente no AVC, o que você dá para o paciente no AVC isquêmico é o AS, tá? O paciente, ele teve um AVC isquêmico, AS e uma simvastatina, uma estatina da vida, né? Que ele vai tomar por algum tempo. Se o médico optou por fazer a dupla antiagregação com o clopidogrel, lembra que você está fazendo 2 remédios para esse paciente. Então, teoricamente, você realmente teria que deixar um prazo pelo alto risco de sangramento que pode acontecer, né? Lembrar que aquele leito ali que foi esquemiado, ele pode sangrar também. E a outra coisa é que existe o cenário dos pacientes que são sensíveis ao AS. Eu já vi, né, paciente. E aí você vai optar mesmo pelo clopidogrel como se fosse o AS. E aí você vai deixar esse paciente usando por mais tempo o clopidogrel. Sim. Tem que lembrar o seguinte: quando você está falando de 3 meses, provavelmente é aquele tempo agudo em que o paciente está usando a S também. Aí você suspende, Exato. mantém o outro. Provavelmente vai ser essa conduta, né? Porque senão você está somando efeitos, né? De duas drogas que são antiagregantes, né? E beleza. Preciso suspender o AS de um paciente quantos dias, caso a cirurgia seja eletiva? Eu acho, Isso você já falou aí, né? varia aí de tabela a tabela, mas em geral, pelo menos assim, no mínimo uns 5 dias Porque antes. o AS, ele inibe a cóccix plaquetária, a ciclooxigenase, de maneira irreversível, né? E a plaqueta ela não produz uma nova ciclooxigenase porque ela não é célula, né? Ela é fragmento. E aí aquela cóccix ali não funciona mais. Então, o organismo vai tirá-la, ela tem um tempo de meia-vida de 7 a 10 dias, e o organismo vai tirá-la de circulação e vai colocar outra. Então, nesse período aí, ela está inativa, ela está circulando, mas ela não passa para a via ativa e não agrega. É isso ou não é? Uhum. Tá certo?
Não, tá certinho. Eu Qualquer vi coisa. uma outra pergunta aí que tá Ah, em voga agora, né? Que ah, é a questão da anticoagulação no COVID. sim. Gente, olha, é difícil até para eu falar, porque isso é motivo ainda de discussão entre médicos, tá? Mas todos os guidelines que vocês forem ver, até mesmo da Sociedade de Hematologia, você não tem que anticoagular um paciente profilaticamente. O paciente está em casa, teve Covid, e você vai lá e dá anticoagulante para esse paciente com medo da trombose. Isso não é formalmente indicado, tá? O paciente só vai ser anticoagulado primeiro. Internou, a gente sempre de praxe faz anticoagulação profilática, né? Porque o paciente está internado, mas ele só tem a indicação como qualquer outro paciente. Tem trombo, tem embolia, então você vai ser anticoagulado. Ah, mas o dedimeiro está muito alto, não é melhor deixar uma dose mais alta de heparina? Tem gente, e muitos hematologistas fizeram isso durante a pandemia, né? Paciente com Covid que estourava lá dedimeiro de 3.000, sem ter nenhum trombo. Muitos optaram por fazer uma dose maior de heparina nesse paciente, né? Uma profilaxia estendida era o nome, né? Uhum. Mas no guideline, assim, é só se tiver evidência de trombo. Então, sabe por quê? Uma coisa interessante aí, muita gente, quando o Covid todo mundo sabia tratar, da opinião e aí vinha para a mídia, né? E muita gente, quando recebia o diagnóstico de Covid, passava na farmácia e comprava um xarope, né? Já para levar para casa como se fosse padrão, Sim. né? Até mesmo sem prescrição médica, entendeu? Uhum. Da mesma forma que começou a usar corticoide também, que não é indicado no início, né? É só quando você tem um quadro mais agudo, mais complicado. Mas, enfim, né? É isso aí, porque as pessoas ficaram meio malucas com relação a isso e aí começaram a usar tudo, né? Como se... Mas assim, é que a própria sociedade médica, assim, teve momentos em que não sabia, né, como manejar. Foram feitos vários protocolos hospitalares, realmente, tal, mas assim, depois que os estudos foram saindo, realmente, só com evidência de trombo mesmo. Legal. Bom, se o paciente for alérgico a AS, tem o clopidogrel, por exemplo. O paciente não pode tomar AS, o médico pode usar outro anticoagulante. E trombolíticos. Esses daí, essa é uma pergunta interessante, né? Trombolíticos, como por exemplo a esqueci o nome. Metalise, né, que é... Isso. Assim, geralmente, na minha área, tá? Assim, tanto é porque você faz, né? Tempo é músculo, então no infarto você vai fazer, né? Os trombolíticos, no AVC você tem o protocolo do AVC. Agora, em relação a trombo no pulmão mesmo, você só vai fazer quando tá aquele paciente chocado por causa do trombo, né? É porque o trombolítico, né? O risco, se o anticoagulante tem risco de sangramento, imagina o trombolítico, né? Não é? Uhum. É, porque ele não escolhe o trombo, né? Ele destrói todo o trombo Tudo. que ele Uhum. achar pela frente, né? É, quais as indicações para o uso de AS na prevenção da DCV? Eu acho que a gente até falou aqui um pouco, né? O risco quais indicações doença cardiovascular, ele está falando aqui, histórico, ou que já teve um evento isquêmico. Eu já até li alguma coisa assim, se de fato ele funcionaria para pessoas que não teve, por exemplo, um evento isquêmico, que só tem um histórico. Uhum. Já até vi controvérsia a respeito disso. Não sei se você já ouviu, É, eu né? também já. Quem Então, tem só histórico, eu também acho que é meio controverso. Mas, assim, como profilaxia, vamos pegar aí, paciente tabagista diabético. Tem dúvidas que esse paciente tem risco de evento cardiovascular? Então, assim, tem que ter um acompanhamento realmente com o médico, tem que ter um médico assistente com esse paciente, mas é um paciente com alto risco cardiovascular, né? sim. A Sara está perguntando aqui se a relação da digoxina com o AS seria contraindicado. Você sabe se existe alguma contraindicação dessa mistura, dessa Ah, associação? olha, eu vou, talvez me perdoe, porque tem tempo que eu não mexo com digoxina, tá? Tem tempo que eu não mexo. Mas assim, que eu me lembre,
uma contraindicação absoluta, não. Se tiver algum cardiologista aí na sala, pode me corrigir. Mas não, tá? Não que eu me lembre. O risco da digoxina é que tem se usado muito pouco a questão dela impregnar e intoxicar, né, o paciente. Então, mas eu agora, nesse momento, não estou lembrando de uma contraindicação. É um fármaco com índice terapêutico muito baixo. O risco de intoxicação digitálica é muito alto, né? É a Sara que perguntou aqui, a gente está até discutindo isso em sala de aula recentemente, estudando insuficiência cardíaca. É um fármaco que, na verdade, se evita o máximo o uso dele, né? Porque o risco de intoxicação é muito grande, né? A dose terapêutica é bem próxima da dose de Muito próximo. intoxicação. E assim, quando ainda é paciente mais idosinho, assim, ele tem outros remédios atualmente que a gente prefere no lugar do digitálico hoje em dia. O risco de intoxicar realmente é muito caro. Às vezes, qualquer alteraçãozinha de metabolismo da função hepática ali daquele paciente aumenta a concentração plasmática dela e essa pequena variação já é suficiente para causar intoxicação. Né? Uma intoxicação digital que, na maioria das vezes, dependendo, não é muito fácil de trabalhar também. Quais são as contraindicações absolutas para o uso de anticoagulante? Você tem alguma aí? Quando é que não pode mesmo? Se o paciente tem alguma deficiência, né, de fator ali de coagulação, eu acho que essa seria a contraindicação, assim, absoluta. O paciente tem algum histórico aí de hemorragia? Já sangrou alguma vez previamente usando anticoagulantes? Então, é isso tudo aí que você tem que ponderar na hora de prescrever, né? Sim. E aqui a Isabela, sua xará, falando que se em caso de hemorragia digestiva é indicado bomba de prótons. Eu creio que não, né? Usar IBP de uso contínuo. É porque você está. A causa do sangramento ali, veja, você não está inferindo que seja por uma úlcera, né? Que seria o caso da hemorragia digestiva, onde você estaria fazendo essa bomba aí. Seria mesmo por ação do próprio anticoagulante e talvez o paciente teria ali alguma malformação vascular ou tal. Lembrando que realmente os novos anticoagulantes eles estão mais relacionados a sangramento de trato digestivo do que os outros, né? Mas muito menos de sistema nervoso central. Sim. Bom, porque eu acho que não tem IBP exatamente, porque não é uma úlcera, é um medicamento causado pelo medicamento, né? Uhum. A Lara está perguntando se qual o uso de drogas pode causar uma embolia. Eu não sei de que tipo de drogas ela está falando, mas não sei se existe alguma correlação com o tipo de droga de abuso. Também não sei se é isso, viu? Mas assim, às vezes o paciente ele vai ter uma embolia por base mesmo, doenças de base que ele possa vir a ter. Não propriamente a medicação que ele usa, mas talvez a doença de base que ele tem. Então, por exemplo, pacientes com até mesmo uma simples pneumonia, uma infecção, ela pode gerar trombos, né? Então, É, assim, especificamente, olha, esse medicamento aqui causa trombose. É que todo mundo frisa muito ai, Jesus. Nos anticoncepcionais, né? uhum. Mesmo que uma paciente mulher use anticoncepcional e ela tenha uma embolia, você não vai inferir que foi o anticoncepcional que deu essa embolia nessa pessoa. Você vai esgotar toda outra investigação de defeitos, né, na cascata de coagulação dessa paciente, para no final falar, talvez foi só o anticoagulante mesmo. Mas é claro que é uma paciente que você talvez, segundo episódio, você vai repensar no tratamento de anticoncepcional dessa paciente. Legal. E por fim, eu acho que a gente pode já encerrando. Até meu celular já deu sinal de vida aqui da bateria. Ele está acabando, tem quase uma hora que a gente está aqui. Vamos pegar essa pergunta aqui, e aí, de repente, se o pessoal quiser, eles podem enviar a pergunta aqui direto para o Instagram, daí a gente responde depois também, né? Pode ser Pode enviar que eu respondo.
Isso aí, tranquilo, né? Mas como está ficando tarde, a gente pode... vamos pegar essa daqui, ó. A diferença entre TEP e pneumotórax pela clínica. É que a Lissa está querendo saber. Você que me responda, qual a diferença? Você é aluno de medicina. Qual a diferença de um TEP para um pneumotórax? A principal questão é, no pneumotórax, se você tem um pneumotórax hipertensivo, geralmente você vai ter o murmúrio diminuído, abolido daquele lado, né? Você vai ter o colapso do pulmão e só ar naquele lado. Então, você não vai ouvir murmúrio vesicular, né, do pulmão. E hipertimpânico também na percussão, né? Então, é a grande diferença de um pneumotórax para uma embolia, é você fazer esse exame físico bem feito. Às vezes, por isso que eu falo, às vezes, assim, o paciente não tem uma clínica tão sugestiva de um quanto para outro. Por exemplo, o cara teve um trauma, acabou de ter um trauma, chegou lá de espineco com doutor Asca, você não vai pensar na embolia, você vai pensar que ele teve um pneumotórax hipertensivo. Mas, assim, uma história muito frustra, você vai ter que pesquisar tudo. E de cara, assim, o raio-x e a tomografia já te dá se tem pneumotórax, se tem embolia, né? Mas realmente é um exame físico bem feito, uma história bem coletada. Legal. Beleza, a gente vai, acho que a gente pode ir finalizando por aqui. Tem muitas perguntas aqui ainda, né? Pacientes com FA possuem preferência por alguns anticoagulantes? E sim, existe algum alvo terapêutico a se atingir? Com fibrilação atrial, né? Não sei se tem alguma preferência. Eu vejo muito usando no dia a dia, talvez agora com o Xarelto, pode ser que ele seja preferido, mas eu Na vejo muito. verdade, os cardiologistas, eles gostam do Xarelto, eles gostam do Dabigatran, que é o Pradaxa, mas ultimamente eles têm gostado muito do Eliquis, né, que é a Pixabana. Mais Então, até do que o Xarelto. então são os novos. São os novos anticoagulantes. Varfarina. A varfarina, ela ainda só está indicada mesmo em paciente com válvula, né? É porque, na verdade, ainda não tem muito estudo com esses remédios em todos os tipos de doença. Mas o futuro, acredito eu, que seria usar eles mesmo. O Lucas aqui está perguntando, o Lucas Pagum, qual a melhor Hum. opção de anticoagulante disponível no SUS em nível ambulatorial? No SUS, Qual é? novos. Qual a melhor opção de anticoagulante no SUS? No, eu não tenho os novos, né? Vai ter varfarina. Ah, assim, eu ouvi dizer, viu, João, que pela farmácia de alto custo, e olha que é um colega meu aí de Vitória, que tem xarelto sim pelo SUS. Eu não sei se é Vila Velha que eles estão fornecendo, tá? Pela farmácia de alto custo. Eu ouvi dizer que sim. Mas, não tá, mas ele não estava na lista da Rename, até olhei esses dias. Entendi. Mas eu ouvi isso aí, que em algum lugar do Espírito Santo eles estavam tendo xarelto Mas é algo na isolado, farmácia. não é algo. Ah, não, 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 não é algo, não. né? Então, qual seria o melhor para responder ele aí? Eu acho que seria varfarina. Ou. É a varfarina, é o que você É, tem no SUS disponível, é a varfarina. a norma técnica do SUS, eu já li, ela diz que não há diferença de eficácia, né, entre os dois. De certa forma, justificando a não existência É desse. sempre assim, né? Eles vão falar que não tem diferença. Realmente, os estudos mostraram que, em termos de anticoagulação, tá bem anticoagulado. Só que os mesmos estudos mostraram que é menor taxa de sangramento, muito menor a taxa de sangramento dos pacientes que usam os novos anticoagulantes. E depois você ainda consegue deixar uma dose, entre aspas, profilática desses anticoagulantes novos, que com a varfarina você não tem isso, né? Para evitar novos episódios. Então, mas aí eu vou te falar que lá na norma técnica está escrito que não há diferença de efetividade e que o outro é capaz de provocar sangramento até mais graves, né? Só Colocou. intestinal, o É. sangramento mais grave, assim, o principal é intestinal mesmo, viu? Então, aí eles usam isso para justificar na norma técnica Não colocar, né? não ser. Tipo assim, a gente, resumindo, a gente não viu nada de melhor nem nada de pior com relação à varfarina, então a gente não vai trocar algo mais barato
por algo mais caro, sim. É, que na verdade, assim, igual você for falar assim, ah, remédio para asma. Puxa, remédio para asma no SUS. É, Mas assim, é porque eles não têm interesse em rever esses novos trabalhos que saíram, uhum, entendeu? Para modificar. É simplesmente isso. é isso aí. Bom, pessoal, a gente agradece mais uma vez. Quer mais alguma coisa para falar, Isabela, colocar? Você acha que ficou bem abrangente? A Aí gente depende do pessoal. tem tempo de uso, né? Tempo de uso desses medicamentos. Tem um tempo definido? Depende em que situação. Cada situação vai ser uma situação. Se é É, para uma FA, né, que é crônica, permanente, você vai usar para sempre, resto da vida. para o resto da vida. Se é para uma embolia, aí vai depender de outros fatores. E Se é, se por exemplo, por uma trombose da perna, é né? 3 meses. Pronto. É o primeiro evento, trombose na perna, 3 meses. três cirurgia, a 6 meses. cirurgia ortopédica, imobilizado, o tempo que ficar imobilizado depende, geralmente. Geralmente, cirurgia ortopédica, existem até protocolos para você fazer profilaxia, né? Você já sabe que é uma cirurgia com alto risco de evoluir com trombo, né? Então, você pode fazer a profilaxia e pode deixar depois a profilaxia aí com xarelto, por exemplo. Uma dose menor do que costuma usar na anticoagulação plena mesmo. Sim. A Mas Lara, aí depende de cada caso, viu? sim. A Lara está perguntando aqui que na pandemia a gente viu muitas pessoas usando anticoagulante. A gente já viu isso devido ao dedímero aumentado. Isso é recomendado? A gente já discutiu isso aqui. Já discutimos isso aí, não tem nenhuma recomendação forte para que seja feito isso se não tiver trombo. Sim. É, ela está perguntando se a vantagem da heparina de baixo peso com relação a não fracionada. Eu acho que é no controle, né? No controle, no manejo, exatamente. É, beleza. É, porque na coleta da bolsa de sangue, o anticoagulante não pode ser o EDTA. Eu acho que ela tá fazendo ali a análise com a coleta de sangue para laboratorial. É, então, na verdade, assim, eu já vi acontecer de ter que usar isso mesmo quando você faz dosagem de plaqueta, né? Agora, não entendi na questão do anticoagulante aí. Você pode até usar, né, fazer o EDTA aí quando você tem uma alteração plaquetária e você está inferindo que aquilo ali é que ficou tempo ali esperando para fazer a análise do sangue e coagulou ali, né? Uhum, ok. Bom, pessoal, estou vendo aqui, pessoal agradecendo, a gente agradece vocês. Obrigada de novo mais uma vez. Sim, obrigado você pela presença, até porque pode gerar um evento hemorrágico sem indicação, ela colocou aqui, deve ter comentado alguma coisa. É verdade que não pode tomar chá de camomila enquanto usa anticoagulante? Ó, eu vi esse comentário, ó, se você ouviu, eu nunca ouvi falar, para mim é minha. Vou procurar saber. Muito obrigado pelo É, me esclareceu muitas nossas dúvidas. Obrigado, obrigado vocês. Obrigado, Isabela. Em caso de reversão com a vitamina K em pacientes mal controlados, com o uso de varfarina, quais são os principais efeitos colaterais que podem ser observados? Eu não sei, acho que pode. Ele está falando de reverter, né, com vitamina K, né? Eu não sei. Quais são os eu principais. também nunca vi, assim, isso não, viu? Ser Eu já, bem sincera. eu já li que você não pode pesar a mão, Isso. porque Você senão tem você que ver cai. a dose para você dar a dose, entendeu? Você tem que ver, lidar com o INR. Agora, falar assim, qual o efeito colateral, sinceramente, eu nunca vi, não. É isso aí. Beleza. Pessoal agradecendo aqui, a gente agradece vocês, foi muito bom, valeu. Bom, Isa, vamos encerrando por aqui então, 9h35 já. Lembrando, essa live fica disponível no canal Saúde e Evidências e aqui na página do Instagram a gente tem também aí os vídeos todo dia, né, vídeos curtos sobre o uso de medicamentos. Daqui uns dias a Isabela vai fazer uns também para a gente divulgar aqui. Valeu, boa noite para todos, Boa pessoal. noite, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.